Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Estamos retornando com a nossa leitura diária da Parashá, que estudamos ao longo da semana. Diariamente fazemos a leitura de uma aliá da Parashá e no Shabbat fazemos a leitura correspondente ao primeiro ciclo, ao ciclo da leitura, e neste ano de 5.786 nós estamos na leitura do primeiro ciclo. Então, iniciamos a leitura neste primeiro dia da Parashá que vamos estudar ao longo da semana, que é a Parashá Ki-Sá. Parashá Ki-Sá é a 21ª porção das 54 porções que estaremos estudando ao longo de todo o ano, né? Então eu quero aqui dar as boas-vindas a todos. Muito bom dia, Boker Tov, um ótimo dia a todos. A você que está conhecendo a nossa comunidade, a nossa sinagoga pela primeira vez. Nós somos a sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Então, sejam todos bem-vindos. Um ótimo dia a todos. Hoje estamos no primeiro dia do novo mês do calendário gregoriano, que é o mês de março, 1º de março do ano de 2026. E hoje estamos no dia 12 do mês de Adar, do ano de 5.786. Também estamos aí nos preparativos para a nossa festa de Purim. Então, a você que hoje, dia 1º de março, está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, e que Hashem lhe abençoe grandemente. Então, vamos à leitura da primeira aliá da Parashá Ki-Sá. A leitura está no capítulo 30 de Shemot, Êxodo, capítulo 30, do verso 11 até o capítulo 31, Passuque 17. Vamos então à leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Vaidaber Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: quando receberes a soma dos filhos de Israel, conforme seu número, dará cada um o resgate de sua alma ao Eterno, ao contá-los, e não haverá neles mortandade ao contá-los. Isto dará cada um que passa para o número dos que são contados, metade de um ciclo, segundo o ciclo da santidade. 20 gerás o ciclo, a metade do ciclo. Oferenda separada será para o Eterno. Todo aquele que passar pelo número dos que são contados da idade de 20 anos e para cima dará a oferenda separada ao Eterno. O rico não aumentará e o pobre não diminuirá da metade de um ciclo, para dar a oferenda separada ao Eterno, a fim de expiar pelas vossas almas, e tomarás o dinheiro da expiação dos filhos de Israel, e os darás para o serviço da tenda da reunião, e será para os filhos de Israel como memorial diante do Eterno, para expiar vossas almas. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: e farás um lavatório de cobre, e sua base de cobre para lavar, e os colocarás entre a tenda da reunião e o altar, e porás ali água, e lavarão nele Aarão e seus filhos suas mãos e seus pés,
Ao entrarem na tenda da reunião, lavar-se-ão com água e não morrerão. Ou ao se chegarem ao altar para servir, para oferecer a oferta queimada para o Eterno, e lavarão suas mãos e seus pés, e não morrerão. E será para eles estatuto perpétuo, para ele e para sua semente por suas gerações. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: E tu toma para ti especiarias principais, mirra pura, 500 ciclos, e a metade de cinamomo aromático, isto é, 250, e canela aromática, 250, e da cássia, 500 ciclos do ciclo da santidade, e de azeite de oliva a metade de um rim, e farás disto óleo de unção sagrada, especiaria misturada, obra de perfumista, óleo de unção de santidade será. E ungirás com ele a tenda da reunião, a arca do testemunho, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos os seus utensílios, e o lavatório e sua base, e os santificarás, e servirão e serão santidade de santidades. Todo aquele que tocar neles se santificará, e a Arão e seus filhos ungirás, e os santificarás para me servir. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: óleo de unção de santidade será este para mim por vossas gerações. Sobre carne de homem não será untado, e da mesma composição não fareis outro com ele. Santidade é ele. Santidade será para vós. Todo homem que fizer semelhante a ele e que usá-lo para fim estranho será exterminado de seu povo. E disse o Eterno a Moshe: toma para ti especiarias, estoraque, cravo de odor e gálbano, especiarias e incenso puro. Cada um será de igual peso, e farás delas incenso, um perfume, segundo a obra do perfumista será misturado, será puro e será santo. Remoerás uma parte dele e a reduzirás a pó e a porás diante do testemunho, na tenda da reunião, onde me encontrarei para falar contigo. Santidade de santidade será para vós. E o incenso que farás, como a sua composição, não fareis para vós. Sagrado o considerarás para o Eterno. O homem que fizer igual a este para o cheirar, será banido do seu povo. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: olha, chamei por seu nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus em ciência, em inteligência, em saber, em toda sorte de obras, para pensar em obras de mestre, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e na arte de gravar pedras de engaste, e na parte de entalhar madeiras, para fazer toda a obra. E eu, eis que designei, juntamente com ele, a Aholiabe, filho de Ahissamá, da tribo de Dan, e no coração de todo sábio pus ciência, e farão tudo que te ordenei. A tenda da reunião, a arca para o testemunho, o tampo que está sobre ela, e todos os objetos da tenda, a mesa e seus objetos, o candelabro puro e todos os seus objetos,
e o altar do incenso, o altar da oferta de elevação e todos os seus objetos, o lavatório e a base, as vestimentas do serviço e as vestimentas da santidade para Arão, o sacerdote, e as vestimentas de seus filhos para servir, o óleo da unção e o incenso das especiarias para a santidade, como tudo que te ordenei farão. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: E tu fala aos filhos de Israel, dizendo: De certo, meus sábados guardareis, pois este é um sinal entre mim e vós, por vossas gerações, para saber que eu sou o Eterno, vosso santificador. E guardareis o Shabat, que santidade é. Ele para vós, aquele que o profanarem, serão mortos. Porque todo aquele que fizer nele trabalho, a sua alma será banida do meio de seu povo. 6 dias se trabalharás, e no 7º dia será sábado de descanso, santidade para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia do Shabat será morto. E guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Um sinal é ele para sempre. E em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, e no 7º dia folgou e descansou. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, vehayo lanu atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Parashá Kitzá, cujo o significado é quando você elevar, ou quando você eleva, é a Parashá desta semana. E a Parashá, ela tanto fala continua na verdade falando, né, dos preparativos, como vimos na Parashá Tetzaveh, os preparativos, as roupas, o azeite, o óleo puro, né, da oliveira, que seria então utilizados para o acendimento da menorá. Desde o princípio, quando começamos a falar na Parashá, do Shabat antes de Tetzaveh, que foi a Parashá Terumá, quando começamos a falar da construção do tabernáculo, nós vimos que tudo foi determinado pelo Eterno, tanto as medidas, né, tudo foi dado pelo Eterno, tanto na construção e também nos objetos sagrados que estariam dentro do tabernáculo. Como vimos, a própria menorá, da maneira como a Torá ela determina, foi feito uma peça só, né, de ouro batido, e então tudo foi feito segundo determinado pelo Eterno. Na Parashá Tetzaveh, nós comentamos a respeito das vestes sacerdotais, as roupas que os sacerdotes estariam utilizando, né, durante os serviços no templo, tanto
na parte do lugar santo, como também no Santíssimo, que é a parte onde estava a arca, as tábuas da lei, ali onde uma vez por ano o sumo sacerdote ele entrava para oferecer sacrifício, para celebrar o Yom Kippur, né? Então, a leitura da Parashá que começamos hoje, a Parashá Kitzá, ela fala da continuidade a tudo que ainda era necessário para o templo. O templo ainda não foi inaugurado. Ele está sendo montado, ele está sendo preparado para a sua inauguração. E hoje a leitura ela fala acerca do incenso que deveria ser utilizado, né? O incenso, como o próprio Deus determinou, as ervas aromáticas que deveriam ser utilizadas. E um detalhe que nós vimos nessa leitura é que o Eterno falou a Moshe que esse óleo preparado, que era tanto a aromática como o óleo de unção, não poderia ser utilizado em outras pessoas, no corpo de um outro homem, caso não fosse ele não tivesse ele a linhagem dos sacerdotes ali, dos levitas, não fosse da tribo dos levitas, um sacerdote. Então não poderia usar desse óleo da unção em nenhum outro homem, salvo aos que administravam o serviço. A desobediência levaria o homem a ser excluído do povo. Ele não era morto, mas ele deixava de ser um judeu. Ele era então considerado pela comunidade, ele passava a ser considerado como um estrangeiro. Ele perdia o direito de cidadão, de judeu, né? Então é muito sério, né? Quando nós lemos a Torá, quando nós estudamos a Torá, como comentamos na Parashá ontem, no Shabat, né? Da importância de nós nos envolvermos, né? E também nos disponibilizá-lo ao serviço, né? E nós vimos na leitura da Parashá de hoje, na primeira aliá, que o Eterno, ele falou a Moshe com respeito, dizendo: olha, chamei por seu nome a Betzalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá, e eu enchi do Espírito de Deus em ciência, em inteligência e em saber e em toda sorte de obras. Então, foi justamente o que nós comentamos na Parashá, no Shabat. Nós devemos pedir para que Hashem, nosso Deus, nos venha capacitar, né, para que, de certa forma, possamos ser uma pessoa que contribui, né, dentro da sinagoga, no trabalho, no serviço religioso. Então, Deus, ele é quem capacita o homem a exercer a função, né? São dons, como nós comentamos, que vêm da parte do Eterno.
Então, Deus o capacitou, este homem, para quê? Para que ele trabalhasse com a prata, com o cobre, com o ouro. Então ele recebeu esse dom de Deus para trabalhar em prol dos preparativos dos objetos de ouro, de prata, que estariam sobre as vestes do Cohen. Então é muito importante que nós também, de certa forma, como temos falado, possamos nos colocar também à disposição, pedir para que Deus venha nos capacitar, nos dê sabedoria, nos dê inteligência, né, na leitura, no aprendizado do hebraico, né, estudar o hebraico, porque a comunidade precisa formar professores moré dentro da comunidade, porque a comunidade ela precisa seguir, mas ela não, o templo, como nós falamos ontem, só a estrutura não é tudo. Nós precisamos nos preparar e preparar também os nossos filhos, né? Colocar ele em escolas, aprender o hebraico, aprender a música, ser um músico, né? Para que esse possa exercer essa função como músico dentro da comunidade, como um razã, outros como na formação de rabinos, né? Enfim, a comunidade, ela precisa dessa ajuda, né? Então, eu tenho que me colocar, sim, à disposição para exercer alguma função para ajudar a comunidade. Então, foi Deus quem capacitou esse homem para que ele exercesse aquela função. Ele não recebeu, a Torá não fala que ele se tornou um Cohen, que Deus o capacitou para ele ser um mestre. Não, Deus o capacitou para ele trabalhar com o ouro, com a prata, com o cobre, né? Então, não importa a função. Todos nós, realmente, cada um temos uma função e temos o nosso dom e devemos nos disponibilizá-lo ao serviço da comunidade. Então, a Torá, na leitura de hoje, né, então nos fala com respeito às especiarias, o óleo de unção, que foram preparados para ser utilizados no templo, e nenhum judeu poderia nem tocar, né, que eram objetos sagrados. Então, o não cumprimento, a desobediência, levava até a exclusão do povo. E nós finalizamos a leitura da Aliá de hoje, e a leitura vem nos falar sobre o Shabat. Mas o Shabat nós já comentamos lá no capítulo 20 de Shemot. E aqui no capítulo de hoje, capítulo 31, a partir do verso 16, a Torá vem falar novamente sobre o Shabat, dizendo que 6 dias de trabalho, 6 dias se trabalhará, e no 7º dia será o sábado de descanso, santidade para o Eterno. Então, o Shabat é uma santidade. Então, veja bem, assim como o óleo da unção, as especiarias eram santas,
né? Ali era restrita somente aos sacerdotes, sumo sacerdote. O Shabat também é um dia sagrado, né? É um dia santo para Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. 6 dias trabalharás e no 7º dia, sábado, descanso, santificado para o eterno. Então nós já comentamos aqui, quando a pessoa ela guarda outro dia da semana, ela não está santificando o Criador, o Eterno. Ela está santificando uma outra divindade. Então, quando nós não guardamos o Shabat, nós transgredimos o Shabat, nós também estamos deixando de santificar o Eterno, porque a Torá diz: o sábado, descanso, é santificado para o Eterno. Todo aquele que fizer trabalho no dia de Shabat será morto, e guardarão os filhos de Israel o Shabat, para fazer do Shabat por suas gerações uma aliança, né? Então, é isso. A Torá, ela fala de exclusão, como ela fala de morte, né? Então, se os homens não podiam fazer uso da unção, salvo aqueles que deveriam de fato ser ungidos. Já no caso do Shabat, no caso da unção, quem fizesse isso, ou mesmo fizesse algo semelhante, a pessoa poderia pegar, também misturar algumas ervas, como o Moshe falou aqui, e fazer um óleo. Esse homem, ele era excluído do povo se ele fizesse isso. Então, não era morto, ele não era punido com a morte, mas era excluído do povo, e não deixa de ser uma morte espiritual também, né? Agora, na transgressão do Shabat, não era excluído, ele era morto. Então, é esse o cuidado que nós temos que ter com os mandamentos que a Torá nos determina, ok? Então, vamos ficar por aqui na leitura de hoje, a primeira aliá da Parashá Kitzá, e ao longo da semana, então, vamos trazendo comentários das demais aliot. A todos os nossos amigos e internautas, um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, os abençoe e vos guarde, livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Shalom Lekulam, Boker Tov, Shavua Tov a todos. Fique com Deus. Shalom.